Esse aqui é o vídeo para falar sobre alimentos em libras. Vamos indicar aqui 40 alimentos e seus respectivos sinais, como expressá-los na língua brasileira de sinais. Bolo. Duas mãos no formato da letra C, uma apontada para a outra, na forma horizontal, mais ou menos em frente ao seu peito, fazendo um movimento para baixo, indicando um bolo. Segunda parte. As duas mãos com as palmas abertas, uma voltada para cima e a outra na perpendicular, com um movimento de corte. Bolo. Café. Mão no formato de pinça, dedo indicador e o polegar se encostando, os outros 3 dedos para cima, na altura do rosto, como se tivesse uma xícara de café e você desse um gole nesse café. Café. Bala. Mão com o dedo esticado, como na letra D, voltada para a face, o dedo encosta na bochecha, dando 2 toques e indicando como se houvesse uma bala. Bala. Chiclete. Muito semelhante ao símbolo da bala, só que agora a mão fica em pinça. Dedo indicador encostando no polegar, os outros 3 dedos para cima, na altura da bochecha, dá um toquezinho como se você estivesse mostrando o chiclete. Chiclete. Farinha. Mão, como se fosse um italiano, as duas, só que ambas voltadas para baixo na altura do peito. Você vai fazer esse movimento como se você estivesse despejando a farinha, ou açúcar, ou alguma coisa nesse sentido, e mexer elas um pouquinho para frente, assim, ó. Farinha. Cachorro quente. Uma mão em C, a outra mão na letra D, com o dedo indicador esticado. A mão em C aponta para cima, em frente ao seu peito, como se fosse o pão, e a mão em D, como se fosse a salsicha. Você insere no pão. Cachorro quente. Coco. As duas mãos em C, uma apontada para a outra, como se estivesse segurando um coco, um pouquinho mais aberto. Aí, botar na altura da cabeça e balançar, como se houvesse um coco, você estivesse escutando o barulho da água desse coco. Coco. Couve. A mão esquerda fica no formato de S, fechada, a mão direita como a letra V, com esses 2 dedos levantados. Você vai esfregar a mão direita no topo da mão esquerda, assim na primeira parte. Depois você vai abrir a palma da mão e, como se fosse um movimento de corte da couve, esfregar na lateral da outra mão. Couve. Camarão. Mão com indicador esticado, como a letra D, apontando para o lado, em frente ao seu peito, o indicador você estica e puxa, como se fosse uma representação de camarão. Camarão. Açúcar. Palma da mão aberta, voltada para o rosto, movimento circular. Açúcar. Feijão. Mão dominante posicionada à frente do corpo, fechada, com a palma voltada para si e o dedo indicador esticado na horizontal. Com a outra mão, faz-se o movimento de enroscar a ponta do dedo indicador com a ponta dos dedos da segunda mão. Feijão. Cebola. Mão posicionada à frente do corpo, fechada em formato de soco, com a palma voltada para baixo e os dedos fechados voltados para frente. Com a outra mão é aberta, esticada, simula-se cortes nas vertical na parte do lado da primeira mão. Após isso, dedo indicador no olho descendo, simulando uma lágrima. Batata. Mão dominante posicionada à frente do corpo, assim como em cebola, ou seja, fechada, com a palma virada para baixo e os dedos para frente. Com a outra mão, novamente, simula-se os cortes, só que agora na horizontal, na vertical e na horizontal. Ou melhor, na frente e ao lado da mão. Batata. Macarrão. Mãos posicionadas à frente do corpo, em posição de 3, ou seja, com as palmas voltadas para si e os dedos fechados, sendo esticados apenas o indicador, o médio e o anelar.
Os dois, uma mão em frente à outra, começa-se depois a girar uma em cima da outra. E após isso, puxa-se. Macarrão. Lasanha. Mãos posicionadas à frente do corpo, abertas com a palma voltada para baixo. Posiciona-se uma em cima da outra. Após isso, empilha-se novamente uma em cima da outra, simulando o empilhamento das camadas da lasanha. Molho. Primeira mão posicionada à frente do corpo, com a palma virada para cima e esticada com os dedos para a horizontal. A segunda mão, em forma de concha, faz circulando espirais como se estivesse servindo molho na primeira mão. Molho. Pizza. Mãos posicionadas à frente do corpo em P, porém na horizontal, voltada para baixo, e faz um círculo com os braços esticados até chegar o braço na frente do corpo. Carne. Mão esticada na frente do corpo, aberta com a palma virada para baixo. Com a outra mão, faz-se um movimento de pinça, ou seja, o dedo indicador e o dedo polegar juntando-se um com o outro. E puxa-se a pele das costas da mão. Carne. Frango. Mão dominante aberta na frente da testa, com o dedo polegar encostado na testa. Após isso, fecha-se dedo por dedo até fecha-se dedo por dedo, começando pelo mindinho até chegar no polegar. Frango. Churrasco. Duas mãos posicionadas à frente do corpo, fechadas, com a palma virada para baixo, apenas os indicadores esticados, apontando para frente. Após isso, inicia-se o movimento girando os dedos, virando para cima e colocando em direção ao externo, simulando o virar dos peitinhos. Churrasco. Tomate. Tomate. Com uma mão de frente ao rosto, na direção do queixo, você vai deixar apenas o indicador. Você vai virar essa mão em direção ao corpo, vai girar essa mão em direção ao corpo e você vai coçar o queixo. Depois, você vai deixar as mãos de frente ao corpo, você vai dobrar uma mão e depois você vai afastar o dedão dessa mão, deixando os dedos dobrados, paralelos um ao outro, do dedão ao restante dos dedos. A mão que está com os dedos dobrados, você vai virar ela para baixo e a outra que está aberta, você vai virar ela em direção à que está dobrada, com os dedos dobrados. Você vai fazer um movimento como se você estivesse cortando, girando essa mão para baixo e para cima. E você vai aproximar essa mão que está fazendo esse movimento de baixo para cima, ou de cima para baixo, da mão que está com os dedos dobrados. Enquanto você vai aproximando e cortando, você vai afastando a outra mão e ela vai acompanhando. Alface. As mãos de frente para o corpo, você vai virar essas mãos de frente uma para a outra, você vai dobrar os dedos e você vai afastar os dedões do restante dos dedos. Depois você vai bater o pulso, os pulsos um no outro, o pulso um no outro. Alface. Cenoura. Mão do lado do rosto, você vai fechar essa mão e você vai aproximar do rosto. Enquanto você faz o movimento de aproximar, você vai abrir e fechar a boca, como se você estivesse mastigando ou mordendo a cenoura. Batata. Mãos de frente para o corpo. Uma mão você vai fechar e você vai virar de frente
você vai virar de lado e de frente. A outra mão, você vai deixar em cima da que está fechada. Você vai virar ela, vai abaixar ela de frente. E depois você vai fazer um movimento de um lado para o outro em cima da mão fechada. Ou você pode dar umas batidinhas e ir fechando a mão que está em cima. Ou também você pode bater a mão e deixar apenas 4 dedos abertos. Batata. Laranja. Você vai deixar a mão de frente para o rosto. Você vai virar a mão. Você vai deixar ela de frente à sua boca. E você vai fechar a mão. Depois você vai fazer um movimento de abrir e fechar essa mão. Enquanto você faz esse movimento, você faz um movimento com a boca como se você estivesse mastigando essa laranja. Laranja. Limão. Mão de frente ao rosto, na direção da boca também. Você vai virar de frente para o seu corpo, para o seu rosto. Depois você vai fechar a mão. Mas você vai deixar o indicador um pouco mais levantado, enquanto ele está fechado. Depois você vai fazer uma cara como se você estivesse realmente comendo limão, comendo algo azedo. Limão. Maçã. Mão também de frente para o rosto, na direção do nariz. Você vai virar a mão de frente para o corpo, para o seu rosto. Depois você vai virar de lado e você vai dobrar os dedos dessa mão. Você vai afastar o dedão, deixando ele paralelo aos outros dedos, deixando ele de frente para os outros dedos, como se fosse um C. E do nariz ao queixo, você vai fazer um movimento de baixo para cima. Mas você também pode fazer do queixo para o nariz. Maçã. Mamão. Mãos de frente ao corpo. Você vai abaixar uma mão, deixando a palma dela para cima, e você vai virar essa mão em direção à outra. E você vai deixar ela reta. A outra, você vai deixar em cima dessa mão que está com a palma para cima, e você também vai abaixar ela, um movimento de deixar a palma dela para cima e virada para o lado. Depois você vai curvar um pouco os dedos e vai fazer um movimento como se você estivesse raspando a outra mão. Melancia. Melancia. Você vai deixar as duas mãos de frente para o corpo. Você vai deixar elas viradas para o seu corpo. Depois você vai dobrar os dedos e separar os dedões dos restantes dos dedos, deixando eles paralelos um ao outro. Depois você vai afastar as mãos, girando para cima. Melancia. Ovo. Ovo. Você vai deixar as mãos de frente para o corpo. Você vai virar as mãos para o seu corpo, em direção ao seu corpo. Depois você vai girar a mão para o lado e encostar os dedos das suas mãos. Depois você vai fazer um movimento dessas mãos para baixo e você vai separar
a sua mão. Você vai separar, vai afastar a sua mão uma da outra quando você fizer um movimento para baixo. Começando por abacate. As duas mãos vão ficar na altura do seu peito, virada com a palma para cima e com os dedos das duas mãos voltados para cima, né? Os dedos para dentro das mãos. Uma mão vai estar com a mão um pouquinho mais fechada, como se estivesse fazendo uma meia lua ou uma concha. E a outra também vai fazer isso aqui um pouquinho mais fechada. E a sua mão dominante, que no caso é a que vai estar mais fechada, vai passar do início da mão até o final, como se estivesse cavando a outra mão, que no caso seria tirando a polpa do abacate. A sua mão dominante é a colher e a outra mão não dominante seria o abacate. Abóbora. As duas mãos fazem formato de C, tanto em libras quanto no geral, mas esse é o C em libras, né, que o dedão fica embaixo dos outros dedos, formando a letra C mesmo. Aí fica na altura do seu corpo, do seu colo, e você vai fazer um círculo, mas não é direto assim, porque um círculo é assim, certo? A gente vai fazer essas voltinhas, como se fosse o desenho da abóbora, fazendo esse movimento circular, né, já que a abóbora é circular. Alho. Uma mão fica aberta, a sua mão não dominante fica aberta com a palma para cima, e a outra vai ficar completamente fechada, no caso, a sua mão dominante. E você vai passar em cima da outra mão não dominante que está aberta, como se estivesse amassando o alho. Arroz. As duas mãos ficam completamente fechadas, com o dedão encostado no indicador, na lateral da sua mão. Você vai juntar essas mãos, os dedos encostando no outro, né, das duas mãos. Vão virar para frente, essas duas mãos ainda juntas, e vão esfregar, de cima para baixo. Arroz. Azeitona. Usando a mão dominante, vocês vão fechar completamente a mão. Usar o indicador e o dedão, fechar um pouquinho eles, formando quase um quadrado, né? E vai chegar perto assim da sua boca e vai tirar um pedaço. Azeitona, assim. Assim é o sinal de verde em libras, no caso. Azeitona. O sinal de verde em libras é o número 2, com o dedo do meio e o indicador levantados, e os outros fechados. A sua mão não dominante vai estar fechada, com a palma virada para baixo, e vai esfregar esses dois dedos, né, o número 2. Azeitona. Banana. A sua mão não dominante vai fazer o sinal do número 1, com a palma da mão virada para frente, com essa mão, no caso a minha esquerda, na lateral do seu corpo, com o braço assim em pé, e o dedo indicador levantado, certo? Fazendo o número 1. E a outra mão vai fazer um sinal de pinça, que é com todos os dedos da mão fechados, menos o dedão e o indicador que estão esticados, formando um formato de pinça, mas não é para abrir e fechar, é apenas para deixar os dedos juntos. Você vai chegar essa pinça vai encostar, na verdade, essa pinça no início, na ponta do seu indicador, seu dedo indicador da outra mão, e vai puxar para baixo 3 vezes, como se estivesse tirando a casca da banana. Biscoito. O mesmo gancho que foi feito lá no sinal da azeitona vai ser feito aqui também, que é usando o dedo indicador e o dedão, e vai chegar embaixo aqui da sua boca, no seu queixo, e bater 2 vezes. Biscoito. Chá. Uma mão vai fazer em formato de C, que a gente também fez anteriormente no sinal da abóbora. Vai deitar essa mão com os dedos indicador, médio, anelar e mindinho virados para frente e o dedão virado para si, com esse C deitado. A outra mão vai fazer um sinal de pinça também, só que com os outros dedos também levantados. Então toda a sua mão vai estar aberta com a palma para frente, a sua mão dominante, e o dedo indicador e o dedão se juntam, fazendo um sinal de pinça, e essa pinça vai entrar nessa letra C. No caso, o sachê do chá vai entrar na caneca. Então, 2 vezes. Chá. Chocolate. Uma mão fechada, completamente fechada com a palma para baixo, e a outra mão faz o sinal do número 2 com o dedo médio e o indicador, e eles se juntam,
Ficam assim juntos com a palma virada para frente. E você vai encostar esse número 2 que está junto, né? O dedo indicador com o médio, vai encostar aqui em cima da sua outra mão que está completamente fechada, passando como se fosse um pincel na sua outra mão. Chocolate. E por fim, o mais interessante, que é a pipoca. As suas duas mãos vão estar fechadas, com a palma virada para cima, e vocês vão fazer um sinal de peteleco, né, usando o dedo indicador e o dedão, nas duas mãos, assim. Só que elas vão intercalar entre elas, né, subindo e descendo. Então, assim, pipoca. Como se você estivesse dando um peteleco mesmo, com o dedo indicador e o dedão. Pipoca.